Hoje quero que você escute com atenção, porque o que estou prestes a te mostrar pode mudar completamente a forma como você vive e como você atrai aquilo que deseja. Muitas pessoas passam a vida pedindo a Deus, orando, esperando por um sinal, mas continuam vibrando medo, dúvida e escassez. Elas falam com a boca que confiam, mas sentem com o coração que estão sozinhas. E o universo, que responde à vibração, não escuta palavras. Ele responde à coerência entre mente e emoção. Por isso, hoje eu quero te ensinar a alinhar fé com sentimento. Porque, quando você faz isso, o campo reage. Existe um momento, um único instante de clareza, que pode ser mais poderoso que anos de esforço. 1 minuto. 60 segundos. É tudo o que você precisa para mudar sua vibração. Se estiver presente, se estiver em total entrega, se estiver sentindo como se já fosse real. Não se trata de repetir uma frase como um robô. Trata-se de ativar dentro de você um estado de certeza inabalável. É isso que abre as comportas do invisível. E Deus, ou como você quiser chamar essa inteligência superior, começa a te enviar tudo o que você está preparado para receber. Mas veja bem, você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que você é. Essa é uma das leis mais importantes da criação. Eu posso querer prosperidade, amor, saúde, mas se eu estiver vivendo em ansiedade, em culpa, em ressentimento, essas emoções vão bloquear o fluxo de bênçãos. Porque não há espaço no campo quântico para o que é novo, se a sua mente continua apegada ao que é velho. Por isso, essa prática de 1 minuto não é mágica. Ela é transformação vibracional. E quando essa transformação acontece dentro, tudo fora começa a se reorganizar. Agora me escute. Quando você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, você está dando um comando direto ao universo. Você está dizendo, eu já recebi. E isso é fé em estado puro. E onde há fé, não há medo. Onde há confiança, não há necessidade de controlar. E é justamente nesse espaço de soltar que o milagre acontece. Muitas pessoas vivem tentando forçar a vida, empurrar portas, convencer os outros. Mas quem entende como o campo funciona, espera em paz e recebe em abundância. Eu sei que isso pode soar simples demais. E é exatamente por isso que funciona. A mente quer complicar, quer lógica, quer provas antes de se entregar. Mas o coração sabe, o coração sente. E é por isso que eu te convido a fazer esse exercício não com pressa, mas com presença. Não com dúvida, mas com entrega. Esse é o segredo dos grandes mestres, dos visionários, dos que transformam a realidade com a força do invisível. Eles acreditam antes de ver. E por isso, vem, vamos juntos fazer isso agora. Feche os olhos por um instante, respire fundo e se imagine no centro de uma luz dourada. Essa luz representa o campo de infinitas possibilidades, onde tudo já existe, inclusive as bênçãos que você pediu. Inspire profundamente, solte todo o medo, toda a ansiedade, e por apenas 1 minuto, sinta como se já estivesse vivendo aquilo que você pediu a Deus. Imagine sua vida em paz, seu coração leve, sua alma preenchida. Sinta, viva isso agora, e agora repita em sua mente: eu confio, eu recebo, eu permito. Apenas isso. Uma frase simples, mas que contém a vibração da entrega. Porque quem confia, recebe. Quem solta, permite. E quem vibra na certeza, ativa o campo. Esse é o ponto de partida da transformação. Não precisamos mais de anos de sofrimento para mudar. Precisamos apenas de 1 minuto, em alinhamento com o divino. Continue comigo, porque a jornada só está começando. Quando você entra nesse estado de conexão, o seu cérebro começa a operar em ondas mais lentas, mais profundas, exatamente como acontece durante a meditação. É nesse estado que o subconsciente se abre, e é aí que moram suas crenças, seus padrões, sua identidade. Você não muda sua vida apenas mudando o que pensa. Você muda quando muda o que sente.
E para sentir diferente, você precisa ensinar o corpo a viver no futuro. É isso que estamos fazendo aqui, agora. Programando o corpo para o milagre. A maioria das pessoas vive repetindo o passado sem perceber. Acorda, pensa nos mesmos problemas, sente as mesmas emoções, age da mesma forma e espera um resultado novo. Isso não é criação. Isso é sobrevivência. Mas você não está aqui para sobreviver. Está aqui para criar, para expandir, para viver a grandeza da experiência humana com consciência. E isso começa quando você para de reagir ao externo, começa a criar a partir de dentro. É isso que te devolve o poder. E o mais bonito é que não importa como foram seus últimos dias, seus últimos anos, não importa quantas vezes você caiu, errou, se perdeu. O campo não julga. O campo responde. Quando você muda sua vibração agora, neste instante, o universo começa a te tratar como quem você está sendo, e não como quem você foi. Isso é libertador, porque significa que você pode recomeçar sempre que quiser. Que você pode, hoje, ativar uma nova linha do tempo, com um novo destino. Agora quero te lembrar de algo importante. Deus não esqueceu de você. Não importa quanto tempo você tenha esperado, não importa quantas portas se fecharam, se você está ouvindo. Isso agora é porque existe um propósito maior em ação. Às vezes a demora é proteção. Às vezes o silêncio é preparação. E quando você entende isso, a ansiedade vai embora. Porque você sabe que está sendo guiado, que existe uma inteligência tecendo os fios do invisível por você. Mas para que essa inteligência opere, você precisa permitir, precisa deixar o controle de lado, precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. A partir de agora, comece cada dia entregando. Em vez de acordar no modo automático, diga: hoje eu confio, hoje eu solto, hoje eu me abro para as possibilidades. Essa simples atitude muda sua frequência. E quando você vibra diferente, você atrai diferente. É assim que o campo funciona. Simples, mas profundo. E então, tudo começa a fluir. O que antes parecia trancado começa a se abrir. O que antes parecia impossível se torna natural. Porque você deixou de resistir e passou a permitir. Isso não significa ficar parado esperando. Significa agir com paz, caminhar com fé e confiar que se o passo vier do coração, o próximo degrau vai aparecer. Essa é a dança com o universo. Um passo seu, um passo dele. Um desejo seu, uma resposta dele. E é por isso que esse minuto de fé não é apenas um exercício. É uma decisão. A decisão de sair do medo e entrar na confiança. De sair da dúvida e viver na entrega. E se você repetir isso todos os dias, sua vida vai mudar. Não por mágica, mas por coerência. Porque quem sente, vive. Quem vibra, manifesta. E quem acredita, recebe. Continue comigo. Vamos aprofundar ainda mais essa conexão no próximo bloco. Você já percebeu como às vezes o corpo parece querer dominar a mente? Você decide ter fé, mas o medo reaparece. Você quer acreditar, mas os antigos pensamentos voltam. Isso é natural. O corpo foi treinado durante anos para reagir. Ele guarda os traumas, as repetições, os vícios emocionais. Mas agora, estamos ensinando o corpo a se render à alma, a se alinhar com uma nova frequência, com uma nova identidade. Quando você insiste, mesmo sem ver, algo dentro de você muda. Essa é a força da persistência. Não é sobre gritar para o universo. É sobre manter a sua vibração estável, coerente, íntegra, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece contrário, porque é justamente ali que acontece a reprogramação. Quando o velho eu quer voltar, mas você escolhe o novo. Quando o impulso antigo surge, mas você responde com consciência, a mudança começa como um sussurro, uma intuição, uma vontade de tentar diferente.
E se você escuta esse chamado, se você age a partir dele, algo começa a se mover. Dentro e fora. A matéria responde ao campo. A realidade começa a se alinhar à sua nova energia. E esse alinhamento não depende de mais ninguém, só de você. Da sua decisão de não mais viver em piloto automático, mas viver em intenção. E isso é lindo, porque cada manhã passa a ser um portal. Cada novo dia, uma chance de criar. Quando você desperta e lembra quem você é, você já venceu. Quando você afirma, eu sou abundante, eu sou guiado, eu sou inteiro. O campo escuta. Não são apenas palavras. São comandos vibracionais e quanto mais você repete com emoção, mais profundo isso se grava. Até que não seja mais uma afirmação. Seja a sua verdade. A verdade que você escolheu viver. A realidade que você decidiu experienciar. Porque a abundância não é apenas dinheiro. É paz, é clareza, é sincronicidade. É perceber que o universo fala com você o tempo todo, nos detalhes, nos sinais, nas sensações. Mas para ouvir, você precisa silenciar o ruído. E para sentir, você precisa estar presente. Só no agora é que Deus age. Só no agora o milagre se manifesta. Por isso, comece a praticar o silêncio consciente. Não o silêncio de quem se cala, por medo, mas o silêncio de quem se alinha, de quem observa, de quem sente o fluxo. Porque quando você entra nesse espaço interno de quietude, o campo te mostra o caminho. E aí você não precisa forçar, não precisa correr, só precisa seguir. O fluxo da vida se revela para quem confia. E é nesse estado que a abundância chega, natural, leve, constante. E agora, nesse momento, eu quero que você sinta essa mudança acontecendo. Respire fundo. Traga para sua mente uma única palavra, provisão. Sinta essa palavra vibrando dentro de você. Imagine uma luz se expandindo no seu peito. Uma luz que diz, você será cuidado. Tudo o que você precisa já está a caminho. Sinta isso. Viva isso. Porque nesse estado, o impossível se torna inevitável. O que muitos não compreendem é que o maior sinal de fé não é a oração que fazemos com palavras, mas o estado em que escolhemos permanecer depois que oramos. Eu aprendi isso quando entendi que a verdadeira manifestação não vem da mente racional, mas do coração coerente. Quando meu coração está em paz, mesmo antes de algo acontecer, o universo entende que eu já recebi. E então, ele entrega. A maioria das pessoas ainda vive no modo de sobrevivência. Elas oram pedindo, mas vibram na escassez. Dizem eu confio, mas vivem no medo. Dizem eu entrego, mas tentam controlar tudo. E foi quando eu parei de lutar que tudo começou a acontecer. Porque o controle é ilusão. O verdadeiro poder está na rendição consciente. Quando você entrega, mas não desiste. Quando você solta, mas continua criando com intenção. A energia que você envia ao campo é sempre devolvida com precisão. E se o que você sente é dúvida, o campo responde com mais situações que validam essa dúvida. Mas se você sente certeza, mesmo sem ver, então a realidade começa a se dobrar diante da sua fé. E foi por isso que eu comecei a cuidar mais do que eu sentia do que eu dizia. Porque o campo responde à vibração, não à aparência. Hoje, eu quero que você escolha sentir com intenção. Não apenas pensar, mas sentir. Porque quando você sente, você molda o campo quântico. E nesse instante, enquanto você me ouve, essa escolha está disponível. Respire. Silencie. Sinta-se grato por aquilo que ainda não chegou, mas já é seu por direito divino. Gratidão é a senha da liberação, e quem agradece antes, já está vivendo no novo futuro. Imagine que neste momento Deus está te observando, e Ele pergunta, você confia em mim mesmo quando não vê? Essa pergunta mudou tudo na minha vida, porque confiar no visível é fácil, mas confiar no invisível
Esse é o caminho dos criadores. E foi nesse ponto que minha vida virou. Quando comecei a agir como se a bênção já tivesse chegado. E então ela chegou. Não por acaso, mas por alinhamento. E é exatamente isso que eu quero te ensinar. A viver por alinhamento. A parar de correr atrás das coisas e começar a atrair por vibração. Porque quando você muda dentro, o mundo fora começa a se reorganizar. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Ideias chegam, soluções inesperadas fluem. E tudo começa com 1 minuto de presença. 1 minuto de fé verdadeira. 1 minuto de entrega total. Então feche os olhos por um instante. Sinta a certeza no seu peito. Você não está só. Você nunca esteve. Algo muito maior está cuidando de cada detalhe da sua vida. E se você se mantiver firme nessa frequência, o impossível será apenas uma etapa temporária antes do milagre. Deus proverá. E isso não é só uma frase. É uma verdade que já está vibrando no seu campo agora. Eu comecei a perceber que as maiores transformações não aconteciam quando eu estava em movimento, mas quando eu me permitia estar em silêncio. O silêncio não é ausência de ação, é um campo de escuta. E foi nesse campo que ouvi as respostas que tanto buscava. Porque a verdade não grita, ela sussurra. E só conseguimos escutar quando desaceleramos por dentro. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma mudança. E tudo o que precisa fazer é parar de procurar do lado de fora. Porque tudo já está dentro. O seu corpo é o templo. Sua mente é o canal. E seu coração é a chave. Quando esses três se alinham, você acessa uma inteligência que vai muito além da lógica. E essa inteligência sabe exatamente o que você precisa, antes mesmo de você pedir. Por isso, eu te convido agora a respirar comigo. Inspire lentamente. Expire com leveza. Permita que sua mente desacelere. Imagine uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo. Essa luz representa a presença divina em você. Uma presença que cura, orienta, transforma. Sinta-se seguro nesse instante. Sinta-se guiado. Porque você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. E esse próximo passo não é uma ação externa. É uma mudança interna. Uma decisão de confiar. De parar de viver na ansiedade do amanhã e escolher descansar na certeza de que tudo está sendo cuidado. A ansiedade é o oposto da fé. Por isso, toda vez que você sentir o medo se aproximando, volte para a respiração. Volte para a vibração da gratidão. Volte para esse ponto de conexão que está sempre disponível. Eu sei que você já tentou de tudo. Sei que cansou de esperar. Mas deixa eu te contar algo que mudou minha vida. O tempo divino não atrasa. Ele prepara. E enquanto você achava que nada estava acontecendo, o universo estava organizando o cenário. O palco da sua transformação está sendo montado. E em breve, você vai olhar para trás e entender por que tudo teve que ser exatamente assim. Então, por agora, apenas sinta. Sinta como se tudo já tivesse sido resolvido. Como se as bênçãos já tivessem chegado. Como se a abundância já estivesse fluindo. Porque quanto mais você vibra essa realidade, mais ela se aproxima de você. Isso é física. Isso é quântico. Isso é espiritual. E isso é real. Você só precisa sustentar essa frequência por tempo suficiente. E para sustentar, você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar consciente. Quando escorregar, volte. Quando duvidar, respire. Quando sentir medo, se acolha. A evolução não é linear. Mas a cada minuto que você escolhe a fé, algo muda dentro de você. E quando muda dentro, muda tudo. Deus proverá. Sempre. Não na hora que você quer, mas no momento perfeito. Existe um lugar dentro de você onde nenhuma dor pode entrar. Um lugar onde não existe escassez, medo ou dúvidas. Esse lugar é o campo da consciência divina. E você acessa ele quando silencia os ruídos do mundo e volta para si.
Não importa o que aconteceu lá fora. O que importa é o que você ativa aqui dentro. Porque é de dentro que tudo começa a mudar. Eu aprendi que não importa quantos obstáculos a vida me apresente. Quando eu mudo meu estado interno, o mundo externo começa a responder de maneira diferente. Isso não é coincidência. É alinhamento. Quando você está alinhado com o que acredita, com o que sente e com o que emana, o universo responde. Não com lógica, mas com sincronicidades que parecem milagres. É por isso que agora, mais uma vez, eu te peço, feche os olhos. Imagine que tudo aquilo que você tanto deseja já é real. Veja-se vivendo essa nova realidade. Toque com sua imaginação cada detalhe. O lugar onde você está. As pessoas ao seu redor, a paz que sente no peito. Mergulhe nessa imagem como se fosse verdade. Porque para a sua mente subconsciente, isso é verdade. E se é verdade para a sua mente, será verdade para a sua vida. É assim que você planta as sementes da mudança. É assim que você reprograma seu destino. Não é por esforço. É por entrega. É por vibração. Você é energia. Seus pensamentos são comandos. E suas emoções são combustível. Quanto mais você sentir o que deseja, mais rápido você manifesta. Muitos acham que pedir a Deus é falar sem parar. Mas o verdadeiro pedido acontece no silêncio. A entrega não é gritar por socorro, é confiar que a ajuda já chegou. E às vezes, a bênção que você tanto espera já está ao seu lado, mas você ainda não tem olhos para ver. Por isso, antes de pedir mais, agradeça. Antes de correr atrás, pare e sinta. Porque a presença de Deus não chega, ela já está. Sinta agora como essa presença envolve você. Imagine como se braços invisíveis te acolhessem, como se uma luz suave envolvesse cada célula do seu corpo. Essa não é uma técnica, é uma verdade, e você pode acessá-la sempre que quiser, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não há distância entre você e o divino. A única barreira é a dúvida. E essa você pode soltar agora. Então diga em voz baixa, ou apenas pense com intenção. Eu confio, eu solto, eu recebo. E sinta a energia se mover. Sinta a mudança começar dentro de você. A paz que desce, o peso que sai, o coração que acalma. É aqui que tudo começa. É aqui que Deus age. E quando Ele age dentro, nada pode impedir o que vai florescer fora. Você já parou para pensar no que acontece quando você sente gratidão antes de receber? A maioria das pessoas espera o milagre para agradecer, mas quem entende as leis da criação faz o contrário. Agradece antes, porque essa é a maior demonstração de fé. Quando eu digo obrigado por algo que ainda não tenho, estou dizendo ao universo que já confio. E essa confiança abre portas invisíveis. É por isso que nesta manhã eu te convido a praticar a gratidão antecipada. Agradeça por tudo que ainda não se manifestou, mas que você já sente que está a caminho. Agradeça pela cura, pela abundância, pelo amor, pela proteção. Agradeça como se já estivesse vivendo, porque nesse momento a sua vibração sobe. E quando você vibra alto, tudo muda. A maioria vive presa ao que vê, mas o segredo está em acreditar no que ainda não se vê. Eu sou testemunha disso. Já vi milhares de pessoas transformarem suas vidas apenas mudando sua frequência. Pessoas doentes que foram curadas. Pessoas falidas que prosperaram. Não porque fizeram algo impossível, mas porque mudaram por dentro. E tudo o que está dentro se torna fora. Quando você vive no piloto automático, você se desconecta. Mas quando você escolhe conscientemente sentir gratidão, fé e entrega, você se reconecta ao divino. E nessa conexão não há limites. O que parecia longe se aproxima. O que era difícil se torna fácil. E o que era impossível se realiza. Tudo começa com uma decisão: mudar o que você sente. Eu sei que o mundo às vezes grita, que as notícias assustam, que os problemas parecem
maiores do que você pode suportar. Mas nesse momento eu te digo, você é maior. Você é a consciência por trás de tudo. Você não está preso ao que acontece fora. Você é livre. E essa liberdade começa quando você decide mudar o que acredita sobre si mesmo. Então agora, imagine-se como alguém completamente novo. Alguém que não carrega o medo do passado nem a ansiedade do futuro. Alguém que acorda com o coração leve, com a mente clara, com a alma cheia de paz. Veja-se assim, porque essa imagem está disponível para você. Não é uma fantasia. É a próxima versão da sua realidade pronta para ser vivida. E antes de continuarmos, respire fundo, solte os ombros, feche os olhos por alguns segundos e apenas diga internamente: obrigado, porque eu sei que está feito. Deixe essa sensação se expandir. Deixe a luz entrar. Você não precisa entender tudo, só precisa sentir. E nesse sentir você está sendo guiado, porque Deus já ouviu e já está agindo. Agora eu quero te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Você pode querer prosperidade, mas se dentro de você há escassez, o universo apenas reflete escassez. Você pode pedir um novo amor, mas se dentro de você há medo, o universo responde com ausência. Por isso, a chave está em ser agora aquilo que você deseja viver depois. Não espere se curar para sentir-se saudável. Sinta-se saudável agora. Não espere o dinheiro chegar para sentir-se próspero. Sinta-se abundante agora. Não espere alguém te amar para sentir-se amado. Ame-se agora. Porque toda a criação começa no invisível. E o invisível se manifesta quando você se alinha com ele emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. A realidade é moldada por frequências. E a frequência mais poderosa que existe é o amor. Quando você emite amor, você dissolve resistências, quebra padrões e convida milagres. O amor não é apenas uma emoção. É uma ponte entre você e a mente divina. E quando você atravessa essa ponte, tudo muda. Você sai do esforço e entra no fluxo. Eu já vi isso acontecer com tantas pessoas que estavam à beira do colapso emocional. E tudo o que elas fizeram foi parar, respirar, se reconectar. Elas decidiram soltar o controle. Deixaram de tentar entender tudo e passaram a confiar. E quando confiaram, algo se abriu. Porque o universo responde à rendição. Quando você para de lutar, a bênção te encontra. E agora, eu quero que você pare um instante e pergunte a si mesmo: o que eu estou vibrando hoje? Não com culpa, mas com consciência. Porque se você está vibrando medo, dor ou dúvida, não há nada de errado com você. Isso apenas mostra que é hora de mudar. E mudar é simples. Basta decidir, sentir e persistir. O milagre acontece no movimento interno. Você não precisa consertar tudo. Não precisa saber como. Só precisa abrir o espaço. E esse espaço é aberto quando você escolhe o silêncio, a presença e a fé. É ali que a resposta vem. Não do mundo, mas de dentro. E quando ela vem, é como se tudo fizesse sentido. Como se o universo dissesse: agora sim, você está pronto. Então sinta isso agora. Sinta que você está pronto. Pronto para receber, pronto para crescer, pronto para deixar a antiga versão de si mesmo para trás. Diga isso em voz baixa se quiser. Eu estou pronto. Essa é uma frase simples, mas carrega um poder imenso. Porque quando você declara que está pronto, você se alinha com o fluxo divino. E tudo o que é seu começa a te encontrar. A partir do momento em que você declara que está pronto, algo invisível se move a seu favor. É como se o campo quântico se organizasse em torno da sua intenção. E mesmo que você não veja imediatamente, já está acontecendo. Porque no universo, o tempo não funciona como você pensa. O que você sente agora
É a semente do que florescerá amanhã. E tudo começa com uma decisão. Você pode ter vivido uma vida inteira duvidando, sofrendo, esperando o pior. Mas esse passado não define o seu agora. O agora é sagrado. Ele é a única realidade que existe. E nesse exato momento, você tem o poder de mudar tudo. Não com força, mas com foco. Não com esforço, mas com entrega. O que você planta agora, você colhe mais cedo do que imagina. Comece por sentir gratidão. Gratidão, mesmo que pareça não haver motivo. Gratidão pela oportunidade de recomeçar. Gratidão por estar vivo, respirando, ouvindo essa mensagem. Porque quando você é grato, você sintoniza com a abundância. A gratidão é a linguagem da fé. Ela diz ao universo: eu confio, eu acredito, eu recebo. E o universo sempre responde. Agora imagine a sua vida daqui a uma semana, se você continuar fazendo isso. Se todos os dias você parar 1 minuto e se conectar com a nova versão de si mesmo, você estaria mais calmo, mais forte, mais lúcido. Você começaria a perceber pequenos sinais, coincidências, milagres sutis que antes passavam despercebidos. E isso não seria sorte, seria coerência vibracional. Você estaria atraindo exatamente aquilo que sente, porque seu corpo virou um campo magnético de criação. Essa é a ciência que muitos ignoram, mas que transforma tudo. Seu cérebro é um emissor, seu coração é um amplificador, e sua alma é um canal direto com a inteligência divina. Quando os três estão alinhados, você se torna imparável. E mais, você se torna um ímã para a providência. As bênçãos que você busca já existem. Não estão longe, não estão bloqueadas. Estão à sua espera. Esperando apenas que você diga: sim, eu aceito, eu estou pronto. Quando você diz isso com o coração, você desbloqueia portas invisíveis, portas que levam a relacionamentos melhores, saúde renovada, oportunidades inesperadas e paz interior profunda. E essa paz, essa paz, ela não vem do mundo. Ela nasce dentro de você, quando você para de resistir e começa a confiar. Confiar que tudo tem um tempo, que tudo tem um ciclo, que você está exatamente onde deveria estar para dar o próximo passo. Então respire fundo. Coloque a mão no peito e declare novamente: eu estou pronto para viver o milagre. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora começa a se ajustar a essa nova vibração. As pessoas reagem diferente, as oportunidades surgem, o dinheiro flui com mais facilidade. E isso não é mágica. É física quântica aplicada à sua vida real. Porque aquilo que você irradia, você também atrai. Não com palavras, mas com energia coerente e sentimento verdadeiro. Não basta dizer que quer uma mudança. É preciso viver como se ela já tivesse acontecido. Sentir a alegria antes de ver o resultado. Sentir a gratidão antes da chegada. Esse é o grande segredo. Ativar no presente a emoção do futuro desejado. Quando você faz isso, você sinaliza para o universo que já é realidade. E ele responde a esse sinal, sempre. Agora feche os olhos por um instante. Sinta como seria viver com a certeza de que tudo está dando certo. Sinta o alívio de não ter que controlar tudo. Sinta o prazer de confiar. Porque a confiança libera. A ansiedade prende. Você não precisa mais carregar esse peso todo. Apenas solte. Solte agora. Diga em voz baixa: eu permito que tudo flua. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu também já tive dias difíceis, noites longas, pensamentos negativos. Mas aprendi que cada pensamento é uma escolha. E a cada escolha, uma nova realidade começa a ser desenhada. Então hoje você pode escolher um novo roteiro. Um onde você é guiado, protegido e abençoado. Um roteiro onde você confia mais do que teme. E se você repetir isso todos os dias por apenas 1 minuto, sua mente vai se reprogramar. 1 minuto é suficiente para mudar o seu estado emocional.
Um minuto de presença, de conexão, de fé. Faça disso um ritual sagrado. Antes de dormir, declare: hoje eu entrego, hoje eu confio, hoje eu recebo. Essa prática simples muda tudo. Com o tempo, você vai sentir que não está mais sozinho. Vai perceber uma presença, uma força que te envolve, que te orienta, que te impulsiona na direção certa. Essa força sempre esteve aí, mas agora você está pronto para reconhecê-la. E quando você reconhece, você se alinha. Quando você se alinha, você manifesta. Acredite, você já é a pessoa que deseja ser. Só precisa liberar o que te impede de enxergar isso. Você não precisa se tornar alguém novo. Você precisa lembrar quem sempre foi. Um ser de luz, um ser de poder, um ser de propósito. E tudo começa agora, com um simples minuto de entrega total. Um minuto que pode mudar toda uma vida. E agora que você ouviu cada palavra, que sentiu cada imagem criada em sua mente, perceba o silêncio ao seu redor. Perceba como algo dentro de você já começou a mudar. Você deu um passo. E mesmo que pareça pequeno, ele moveu montanhas invisíveis. O universo ouviu. O campo respondeu. E sua nova realidade já começou a se formar. Muito antes de você perceber. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Tudo está conectado. Tudo está conspirando a seu favor. Apenas continue. Confie. Permita. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo. Eu permito a transformação agora. Isso não é só um comentário. É um compromisso vibracional com a sua nova vida. Deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para continuar recebendo essas ativações diárias. Amanhã, às 6 da manhã, estarei aqui de novo com uma nova mensagem para você. Uma nova frequência. Uma nova oportunidade de despertar. Até lá, sinta, confie, mude.